Eu não sei por onde começar a fazer esse vídeo aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho já há um tempo. Já estou há um tempo pensando em fazer algo, falar um pouco sobre essas ideias, mas até hoje eu não fiz porque, sabe quando você não encontra palavras para traduzir o pensamento, né? Aqui dentro a coisa já está pronta, mas na hora de botar para fora eu ainda não encontrei formas. Então agora eu vou tentar passar isso para vocês. Alguns creem por aí que existe realmente uma barreira ou que a religião e a ciência fossem coisas basicamente antagônicas. Existe sempre essa batalha entre essas duas formas de visão de mundo. Eu, na medida que vocês já sabem que eu me considero um cristão deísta, ou seja, eu tento unir as coisas e encontrar uma harmonia entre esses dois universos. A ciência, na verdade, o que ela faz? A ciência, ela descreve a forma pelo qual o mundo se manifesta. Eu creio na ideia de um agente principal, na ideia de um artífice, de uma causa primeira, né? Eu vou muito para o lado da filosofia aristotélica e da teologia medieval, né? Com a ideia de que é possível que haja realmente uma causa primeira, um primeiro motor, um fundamento inicial para todas as coisas, e este fundamento é o que os religiosos chamam de Deus, é o que Aristóteles chamava de primeiro motor ou causa primeira, né? Ou seja, o fundamento que gerou todas as coisas, mas este próprio fundamento não foi gerado por nada, porque se algo o gerou, este algo é que na verdade é o fundamento de todas as coisas, e assim por diante. Então, pensando na ideia de que há a necessidade de um agente capaz de extrair do nada, ou seja, trazer da não existência para a existência o universo, que até no vídeo passado eu comentei que esse ato da criação, esse momento em que o não ser se converte em ser, se é que isso é possível, né? Segundo Parmênides, isso não é possível, né? A barreira entre o ser e o não ser é intransponível. Mas, tomando a ideia de que tanto os religiosos quanto os cientistas convergem para a ideia de que há um momento, um instante inicial, né? Um momento de surgimento para o universo, né? Então, vamos assumir aqui que realmente ele veio à existência em um dado momento. Na verdade, é até engraçado dizer que veio à existência em um dado momento, porque o momento se refere a tempo, e antes desse momento não havia tempo. O tempo e o espaço surgem a partir deste momento inicial, desse ato de criação, desse Big Bang, que na verdade é a mesma coisa. O ser humano dotado da razão, do intelecto e da capacidade de investigar o mundo e a si mesmo, né, vai compreendendo o funcionamento desta obra toda. É como se Deus tivesse nos dado um instrumento. A ciência é um instrumento para que possamos compreender como isso tudo funciona. A grande questão da ciência é essa. A ciência, ela busca os comos. Como isso funciona, como aquilo funciona. Ela não busca pelos porquês. Os porquês ficam a cargo da filosofia, né? Por que as coisas são? Essa é a pergunta que a filosofia faz. Como as coisas funcionam? Essas são as perguntas que a ciência faz. Então nós temos aí 6.000 anos de história da humanidade, desde que os sumérios inventaram a escrita, né? E que o ser humano durante 6.000 anos vem paulatinamente investigando o funcionamento do universo. E chegamos a conclusões que é o que denominamos de conhecimento científico, ou empiricamente comprovado. Por exemplo, eu tenho um pouquinho de sal do Himalaia, que é aquele sal mais rosa, né? Mas pode ser qualquer sal. O que é o sal? E olha que interessante, eu ia dizer uma coisa para vocês aqui, e é o que já está escrito aqui nessa página da Wikipédia. Sais de sódio, quando expostos ao fogo, emitem luz amarela. Por quê? Porque cada um dos elementos químicos que nós encontramos na tabela periódica, que foram descobertos num processo gradual, né? Cada um dos elementos da tabela periódica veio à tona, veio ao nosso conhecimento através de um processo que chamamos de ciência, né? E agora que nós temos a oportunidade de fazer uma experiência empírica e chegarmos a uma conclusão objetiva. A diferença entre objetivo e subjetivo é muito clara. Subjetivos são coisas relacionadas à opinião. Se uma coisa é bonita ou outra, você gosta mais de verde ou de azul. Cada pessoa tem uma opinião, não há uma opinião certa. Apenas opiniões, elas são relativas. Agora,
objetivo, questões objetivas como a matemática, por exemplo, 2 vezes 2 é 4, não interessa a sua opinião. No caso aqui, se eu colocar em combustão este elemento químico, ele obrigatoriamente vai ter que soltar uma chama amarela, porque não tem a ver com a minha opinião. É um dado empírico, é um dado comprovável empiricamente. O que significa a palavra empírica? Está relacionada à experiência. É algo que pode ser comprovado através de experiências concretas. Então, é conhecimento objetivo. Não interessa a minha opinião. Eu posso ter a opinião de que se eu botar fogo no sal, vai sair a cor verde, ou roxa, ou azul. Não vai. Vai sair a cor amarela, porque isso é um conhecimento científico, ou seja, empírico. Vamos lá. Será que sai? Que cor que sai? O fogo do isqueiro, na verdade, de coloração azul, por quê? Porque o gás que tem aqui dentro também é um elemento químico. E assim como todos os elementos químicos, em combustão, ele gera uma determinada cor segundo o espectro de cores, né? Aqui no caso, amarelo. E é por isso que, quando você vai ver no Réveillon, que tivemos agora há pouco, né? O que são aquelas cores maravilhosas que saem nos fogos de artifício? São elementos químicos. É assim que se faz um fogo de artifício, aqueles rojões vão cheios de produtos químicos que, ao entrar em combustão, manifestam cores diferentes segundo o espectro de luz, né? E para você ver como as coisas se encaixam. Eu estava falando aqui de química e agora a gente já entrou na questão da luz, né? É uma outra área de estudo bem complexa também, porque que existem cores, né? A questão toda da óptica que vai para um outro ramo da ciência. Existem vários ramos, mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a ciência, ela descreve o mundo como ele é. Se uma pessoa pegar um punhado de sal lá na China e colocar em combustão, vai gerar a cor amarelo alaranjado. É a mesma coisa, porque trata-se do mundo como ele é. Então, assim, Deus não criou o universo, assim, vamos dizer, num passe de mágica, né? Deus não pode operar, até mesmo Deus opera segundo a sua própria lógica. Deus não pode extrapolar a lógica de si mesmo. Ou seja, tem aquela anedota que alguns ateus gostam de usar, né? Dizendo assim, se Deus é todo poderoso, então ele pode construir uma pedra que ninguém possa levantar. Sim, ele é todo poderoso, ele pode criar qualquer coisa. Então ele pode criar uma pedra que ninguém possa levantar. Mas se ele criar uma pedra que ninguém possa levantar, significa que ele mesmo não pode levantar essa pedra. Se ele não pode levantar essa pedra, então ele não é todo poderoso. Nós estamos aí diante de um paradoxo. Se Deus cria... Só que esse paradoxo, na verdade, ele tenta colocar Deus burlando as leis da sua própria lógica interior. A gente tem que sair daquela ideia leiga, né, de que Deus seria uma espécie de indivíduo sentado numa poltrona e falando, faça-se o mundo, e agora aqui os animais, e agora as plantas, aí as plantas vêm. Não há um Deus sentado num lugar criando coisas como se num passe de mágica, assim, né? Deus criou o universo através de todos esses processos que hoje nós estamos vindo a conhecer. De fato, eu creio no quê? Que realmente o ato da criação é isso que conhecemos como Big Bang. Se a gente pegar o universo todo espalhado aí ao nosso redor e voltarmos no tempo com ele, a gente vê que realmente trata-se de uma grande explosão, e que se a gente voltar no tempo, essa explosão ela se concentra em um único ponto. Esse único ponto é o ato fundamental da criação. E a partir do momento que esse ponto explode, ou seja, sai da inércia, né, e começa a se movimentar, nós temos o universo tal e qual descrito pela ciência. O povo mais conspiratório, né, e alguns religiosos, né, gostam de dizer que a ciência trabalha para Satanás, que os cientistas todos são comprados pela elite Illuminati. Isso é um grande teatro, né? Não é assim que as coisas funcionam. A ciência é um processo que resulta de 6.000 anos de evoluir do conhecimento pelo mundo inteiro, né? Nós chegamos a um ponto final onde o processo todo de desenvolvimento do universo está bem sólido, está tudo muito bem explicado. A gente já conhece todos os processos biológicos, todos os processos químicos, todos os processos físicos, astronômicos, toda a matemática envolvida por trás, toda a geometria, tudo está nas nossas mãos.
Então, a obra descrita pela ciência é a mesma obra do ato do agente criador. Não são duas coisas diferentes. A ciência descreve um mundo e Deus criou um outro mundo. O mundo que Deus criou e o mundo que a ciência descreve são a mesma coisa. Só que a ciência descreve isso com um grau de verdade inacreditável. Tanto que, é o que eu estou dizendo, você pode crer que esse sal aqui vai emitir uma outra luz. Você pode, conforme a sua opinião, crer nisso ou crer naquilo. Mas não interessa, a ciência ela vai descrever os fatos como eles são, independente da sua vontade. E aí uma coisa que às vezes eu fico pensando por exemplo, o domo da Terra. Como explicar dentro de um processo natural, dentro desse processo que eu estou explicando aqui para vocês, como explicar, por exemplo, o domo da Terra plana, de forma natural, né? Quais processos naturais dentro desse evoluir do universo, quais os processos naturais que levaram à constituição desse domo? Deus não chegou sentado numa poltrona, botou a barbinha aqui para o lado e falou, puf, faça-se o domo, e o domo se fez. Não. Se o domo existe, vamos supor que exista, né? Ele veio a surgir dentro de um processo natural, como todas as coisas seguem, segundo as leis preditas pelo próprio Deus. O mundo inteiro segue as leis e a ordem preditas na mente do Criador. É a ordem natural das coisas, a qual a ciência descreve. Qual a grossura desse domo? De que elemento químico ele é feito? Como que ele se, por exemplo, fixa na Terra? É com cola? É com algum elemento fundido? É por osmose? Quais os processos físico-químicos por detrás desse domo? E as estrelas, como dizem eles, são pontos, né, fixados nesse domo. Fixados como? Com quais processos naturais? De que tamanho são essas luzes que se fixam nesse domo? Se elas são luzes fixadas no domo, elas emitem então fótons, ou seja, elas emitem luz. Qual o processo natural que dá condição para que esses pontos pregados neste domo emitam luz? Se os meteoros, segundo os terraplanistas, são pedaços do domo que caem, por que caem esses pedaços? Quais processos estão por detrás da deteriorização, por exemplo, deste domo, né? São perguntas que eu me faria caso isso fosse algo sério, né? Mas como a gente sabe que isso tudo realmente é o devaneio absoluto de um fenômeno de delírio coletivo na internet, são apenas conjecturas, né? É óbvio que nada disso existe, mas eu estou aqui conjecturando com vocês para ver como que é louca essa história toda, né? A que ponto que isso chega. Eu não vou estender mais esse vídeo aqui, ficou muito comprido, muito mesmo. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.